Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alexandre aqui em mais um vídeo do nosso, do meu querido Blockbuster. E hoje eu vim trazer para vocês aqui 5 jogos baseados em quadrinhos. Mas não pensem vocês que eu vou falar aqui sobre o último jogo do Homem-Aranha e o Homem-Aranha Miles Morales. Não vou trazer também aqui Batman, a série Arkham, não vou trazer o último jogo dos Vingadores, Guardiões da Galáxia ou qualquer jogo aí que seja muito hypado. Aqui eu vou trazer jogos um tanto quanto obscuros que algumas pessoas talvez não saibam que existam. Então antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e claro, comentar aí o que vocês acharam e se faltou algum jogo na lista. Mas vai ter uma parte 2 desse vídeo lá no nosso outro canal, tá? Então fica até o final para vocês verem a lista. Vambora? E o primeiro jogo da lista é Captain America and the Avengers. O jogo foi desenvolvido pela Data East em 1991, originalmente para arcade. Claro que depois ele acabou ganhando adaptações para Mega Drive, Game Gear, Game Boy e Super Nintendo. Ele é um jogo ambientado no universo Marvel do Capitão América e dos Vingadores. O jogo é bem curioso, pois alterna estilos entre o clássico, beat'em up, ou mais conhecido aqui como o nosso querido Briga de Rua, e fases que lembram jogos de nave como Gradius. Logo no início a gente pode escolher começar a campanha entre 4 Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Visão e o Gavião Arqueiro, recebendo uma breve apresentação de cada um no início do jogo, contando a sua história e as suas motivações. É claro que também cada personagem tem suas habilidades e movimentos únicos, bem como seus ataques especiais. E a história do jogo ela é bem simples, onde o Caveira Vermelha cria um dispositivo para controlar os piores vilões da Marvel, com o objetivo de claro, conquistar o mundo. Aí acaba sobrando para os Vingadores deter a ameaça. A aventura acaba se tornando bem mais divertida, porque encontramos diversos vilões do universo Marvel, como Mandarim, o Fanático, o Garra Sônica, o Ceifador e o Ultron. Ah, e a gente também encontra o Ossos Cruzados, mas esse não está sob influência de dispositivo nenhum. Ele é só mais um capanguinha ali do Caveira Vermelha, É interessante ressaltar que esse jogo, na época dos arcades, ele tinha um arcade que dava para 4 pessoas jogar. Então era legal cada das pessoas que tá ali jogar com um personagem e ir jogando assim, é muito bem divertido, juntar os amigos. Eu lembro que aqui na minha cidade não tinha esse fliperama, mas quando a gente ia pra praia, tinha um fliperama lá que tinha esse jogo, Então eu juntava ali uma galera, eu, meu irmão e mais algumas outras pessoas ali que estavam na volta, pra gente jogar esse jogo entre 4 pessoas e cada um escolhia um personagem favorito, Eu naquela época já gostava muito do Visão, então eu sempre procurava escolher o Visão. Contudo, nas versões do Mega Drive e do Super Nintendo, a gente pode jogar somente com 2 players, mas já é o suficiente para deixar a experiência bem divertida. Vocês chegaram a jogar esse joguinho já? Ele é, como eu disse, um tanto quanto obscuro, mas ele seguia a premissa básica lá dos jogos de quadrinhos dos anos 90, que se ambientavam normalmente no estilo beat'em up, ou como eu falei anteriormente, o clássico Briga de Rua, que também é o estilo do nosso segundo jogo da lista, que é o jogo do Spawn. E o jogo não se chama só Spawn, não, ele se chama Todd McFarlane's Spawn the Video Game, fazendo alusão, claro, ao criador do personagem. O jogo foi lançado em 1995 nos Estados Unidos e na Europa exclusivamente para o Super Nintendo. Ele foi desenvolvido pela Ukiyo-Tei e publicado pela Acclaim e pela Sony. Na época de seu lançamento, o personagem da Image Comics Spawn era popular nos Estados Unidos e esse é o primeiro videogame baseado nos quadrinhos de Spawn. O jogo recebeu críticas mistas dos críticos especializados. Os gráficos foram elogiados, enquanto a falta de originalidade do jogo foi criticada. Isso se dá porque o gênero de briga de rua ele era muito popular nos anos 90, Mas ao mesmo tempo, essa fórmula já estava muito batida, muito saturada devido aos diversos títulos que eram lançados na época. A história gira em torno de um renegado chamado The Mad One, que sequestrou 13 crianças inocentes, incluindo a enteada de Simon, e trancou suas almas em um orbe mágico chamado Orb of Purity. All Simmons agora deve parar The Mad One para salvar sua enteada e outras crianças. Eu lembro muito bem que na época eu peguei esse jogo na locadora e eu não sabia que ele era baseado num quadrinho. Claro, lá no início dos anos 90, ali na metade dos anos 90, eu estava começando a ler quadrinhos recém, formatinhos, então eu só conhecia os personagens
principais ali da Marvel e da DC, e obviamente que o Spawn não estava nessa lista. Então eu jogava muito esse jogo, mas sem saber que ele era de um personagem em quadrinhos. Logo depois veio o filme, e aí eu achava, olha só, esse personagem baseado no filme, né? Bom, muitos anos depois que eu fui saber que esse personagem, claro, era de quadrinhos, e aí eu fui rejogar o jogo, que também tem mais jogos para Dreamcast, Arcade e Play 2, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. O próximo jogo a falar aqui é Justice League Task Force. Esse jogo ele é um tanto quanto curioso. Ele é um jogo de luta produzido pela Sunsoft e distribuído pela Acclaim para o Super Nintendo e Mega Drive em 1995. A versão do Super NES foi co-desenvolvida pela Blizzard e a versão de Genesis pela Condor, mais tarde conhecida como Blizzard North. O jogo envolve personagens da Liga da Justiça, incluindo Superman, Batman, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde, Flash e Aquaman. Alguns membros adicionais da Liga da Justiça, como o Caçador de Marte e Fire, bem como o supervilão Shrapnel, também foram planejados para aparecer, mas tiveram que ser omitidos devido a limitações de memória. Na história, Darkseid ataca o planeta Terra, destruindo uma base militar no processo. O jogador assume o controle de um membro da Liga da Justiça de sua escolha e rastreia os outros membros para obter informações, apenas para ser atacado por eles. À medida que o herói derrota os outros membros da Liga da Justiça, eles descobrem que são de fato duplicatas de Android. Chegando a essa conclusão, o herói então luta contra Cheetah e depois Despero para obter mais informações. Ambos levam o herói a Darkseid, que então nos força a lutar com a própria duplicata do herói. Ao derrotar o clone, o herói deve enfrentar o próprio Darkseid. Depois que o herói o derrota, os outros membros da Liga da Justiça são libertados e a base militar é restaurada. O jogo recebeu críticas principalmente negativas. Os 4 revisores do Electronic Game Monthly, o EGM, pontuaram a versão Genesis com nota 5,8 de 10, criticando a animação estável, o número limitado de movimentos e principalmente os controles ruins. A GamePro deu críticas negativas para as versões de Genesis e também a de Super Nintendo, citando controles ruins, movimentos especiais inexpressivos e sprites que parecem bons em quadros estáticos, mas feios em animação. Por incrível que pareça, eu gostava muito desse jogo na época. Tudo bem, eu fiquei um pouco decepcionado quando eu aluguei ele na locadora e eu vi que ele não era um briga de rua, porque na época, né, a gente só olhava pela capa do jogo e como nas locadoras o pessoal ele fazia um assassinato com as capas, né, ele cortava as capas e colocava num cartuchinho, numa capinha diferente, e a gente não conseguia enxergar direito atrás. Então pra mim, eu olhava e, um jogo briga de rua da Liga da Justiça, vou jogar. Peguei e não era briga de rua, pra minha decepção, mas eu gostava desse jogo de luta, eu jogava bastante ele, principalmente porque, claro, a DC na época era a minha editora preferida, continua sendo hoje, mas na época eu queria jogar demais com a Mulher Maravilha, enfim, com todos os membros da Liga da Justiça, e foi uma sensação muito positiva quando eu consegui jogar esse jogo. Ele era um que estava sempre nos meus aluguéis de fim de semana de jogos de Mega Drive, né? Porque eu jogava ele no Mega Drive. O próximo jogo da nossa lista é Alien vs Predador. Lançado em 1993 exclusivamente para Super Nintendo, aqui temos mais um clássico briga de rua dos anos 90. Eu não falei que a fórmula era saturada? Na época, ocorreu um boom de lançamento de jogos de personagens de quadrinhos. Infelizmente ou felizmente, a maioria deles se resumia em briga de rua. Mas o jogo se passa no planeta Vega 4, na cidade de New Shanghai. Uma equipe de trabalho realizando uma construção subterrânea descobre uma colônia de aliens que o ataca e então rapidamente se move para a superfície. A cidade é rapidamente tomada pelos aliens, mas os cidadãos enviam um sinal de socorro para a Terra, que também é recebido por uma nave predador que passava por ali. Os predadores decidem caçar os aliens de Vega 4, vendo-os como presas desafiadoras. O jogador luta em 6 estágios, lutando contra vários tipos de alienígenas e chefes. Muitos dos inimigos são alienígenas que gestaram em diferentes tipos de animais e, portanto, demonstram características desses animais. Estes incluem um alienígena aquático que emerge de um golfinho, um alienígena parecido com um primata gestando em um macaco, um alienígena alado gestando em um morcego e um alienígena parecido com uma cobra. Depois de lutar contra os aliens de Vega 4, o jogador viaja para a nebulosa de Orion para o estágio final e luta contra a Rainha Alien. Uma criança, nos anos 90, podendo jogar com o Predador contra os aliens, não tinha nada de melhor. Mas também eu não sabia, na época, que eram jogos baseados em quadrinhos, né? Que existia quadrinho de Alien, do Alien vs Predador, enfim, né? Eu não sabia, eu fui saber posteriormente que eles existiam. Eu jogava muito esse jogo na época,
gostava demais, pra mim era um dos melhores brigas de rua que tinha, porque eu era muito fã do Predador e muito fã do Alien também. E o nosso último item da lista, é claro que a equipe de mutantes da Marvel não poderia ficar de fora dessa listinha aqui, né? Então aqui a gente tem X-Men Children of the Atom. Diferente do jogo de luta da Liga da Justiça que falamos anteriormente, esse jogo foi muito aclamado pela crítica. Ele é o primeiro jogo de luta produzido pela Capcom usando personagens sob licença da Marvel. Lançado na época daquela clássica série animada, né, X-Men 92, o jogo ainda apresenta os dubladores da série reprisando seus papéis, o que era feito incomum para a época. O enredo do jogo é baseado na história Fatal Attraction dos quadrinhos. Os jogadores controlam um dos X-Men ou seus inimigos em sua luta contra o vilão Magneto. Eles enfrentam cada um dos outros jogadores em uma melhor de 3, antes de lutar contra Juggernaut e Magneto. A jogabilidade tem muito em comum com os jogos de luta anteriores da Capcom, como Super Street Fighter 2 Turbo e Darkstalkers. Children of the Atom adiciona um sistema de combinação que apresenta combos longos que podem até ser executados no ar. Também destaque no jogo são várias manobras táticas, incluindo a capacidade de os personagens rolarem. Os Filhos do Átomo introduziram ambientes de luta de vários níveis nos quais o chão desmorona e os personagens cairiam em partes mais baixas do nível. Esses conceitos e o ritmo acelerado do jogo forneciam a base para a série Marvel vs Capcom, que começou com o sucessor do jogo X-Men vs Street Fighter. Ports do jogo foram lançados para Sega Saturn, PlayStation e PC. Destas, a versão do PlayStation não foi tão bem recebida quanto as outras versões, sofrendo com a lentidão e faltando frames de animação. Dentre os personagens jogáveis do game, a gente tem Colossus, Ciclope, Homem de Gelo, Omega Red, Psylocke, Sentinela, Silver Samurai, Spearow, Storm e Wolverine. Também aparecem outros personagens, como o Akuma, Juggernaut e o Magneto. Detalhe que o Akuma, né, é personagem de Street Fighter, faz uma pontinha aqui, né? Ele não é um personagem jogável, mas ele tem um easter egg ali dele. Talvez esse seja o jogo de luta que eu mais joguei depois de Marvel vs Capcom 2. Eu gostava muito desse jogo e na época dos arcades eu jogava demais ele. Ele era um arcade que tinha aqui na minha cidade, então eu virava ele quase todos os dias, eu era expert nele. Posteriormente, quando eu tive um Play, realmente eu tive esse jogo e ele foi muito aquém do que eu esperava, porque ele era muito diferente, os movimentos eram um pouquinho mais lentos, os gráficos não eram tão bons assim. Então ele ficou um pouco abaixo do esperado. E ele é o antecessor ali de X-Men vs Street Fighter, que posteriormente iria virar Marvel vs Capcom e assim sucessivamente. Então, vocês gostaram da lista? Eu espero que sim. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam, a segunda parte deste vídeo está lá no nosso outro canal que está aqui embaixo, tá? Para vocês se inscreverem no novo canal do Blockbuster voltado para games, e aqui embaixo está o vídeo da segunda parte, tá bem? Espero vocês lá, tá? Assistam o vídeo, curtam e compartilhem e não se esqueçam, claro, de se inscrever também no Blockbuster. Um grande abraço, até a próxima e tchau!